Hoje temos cerca de 5.000 seguidores no Facebook. Precisamos aumentar este número. Envie o link para seus amigos do WhatsApp e peça para que eles sigam o perfil da Igreja da Fé Cristã. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em nosso ministério. Cerca de 4.000 pessoas curtiram a página da Igreja da Fé Cristã no Facebook. É muito importante a sua interação. Participe deste movimento onde você curte, comenta e compartilha a mensagem de Deus com apenas um toque na tela do seu celular. Mais de 5.000 pessoas registraram no Facebook sua presença aqui na Igreja da Fé Cristã. Faça o seu check-in logo na chegada para o culto. Compartilhe sua fé, que a luz brilhe nas trevas e todos conheçam através de você o amor de Deus. Temos mais de 350 vídeos em nosso canal no YouTube. Entre eles, Pastor Giovanni Rodrigues, que ministrou um seminário sobre o espírito de Jezabel que fecha as igrejas. Pastor Arão Xavier ministrou um poderoso seminário financeiro que pode mudar sua realidade de vida. Pastor Hernani Santos tem os vídeos mais assistidos do nosso canal. Ministrou vários temas que vão impactar sua vida. Temos também o pastor Alberto Rogério, responsável por este ministério em Bragança Paulista, e destacamos os vídeos mais assistidos: prisões mentais, tentação e suas consequências, e Deus quer curar sua dor. Outros temas com nossos pastores aspirantes e colaboradores do altar. Conheça e divulgue nosso site. Apresentamos a você a visão da igreja, sua declaração de fé e propósito, ministérios e departamentos, nossa agenda, onde você pode fazer pedidos de oração, álbum de fotos, e uma aba especial para você atualizar seu cadastro como membro. Durante a semana, a nossa igreja se reúne nas casas e chamamos estes pequenos grupos da fé de células, uma alusão ao corpo humano formado por células, que são vivas e se reproduzem poderosamente. Nos pequenos grupos, você é chamado pelo nome, faz novas amizades, é cuidado e desenvolve seu chamado servindo outros irmãos. Ofereça sua casa para ser uma célula ou faça o treinamento de líderes. Ore para que este trabalho cresça dia a dia. Faça você também parte de uma célula. Igreja da Fé Cristã, salvando vidas de casa em casa.
nós vamos receber essas pessoas com muito carinho e derramar sobre elas muito amor.
Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Que bom que você veio cultuar o Senhor conosco. Eu queria que você cumprimentasse o irmão que está do seu lado. Diga a ele, seja bem-vindo à casa do Senhor. Amém? Eu creio que essa noite vai ser uma noite de bênçãos. Eu creio que Deus tem algo tremendo para falar com cada um de nós. E que hoje vai ser uma noite poderosa, a qual nós vamos sair daqui cheios da presença do Senhor. Quem crê, diga amém. Diga aleluia. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos, entrar na presença do Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença, Pai, primeiramente te dando graças por esse tempo, Pai, por estarmos aqui, Senhor. Pai, nós estamos aqui dizendo que viemos te adorar, viemos dedicar, Senhor, este momento, Pai, para buscar, Senhor, a Tua palavra, para engrandecer o Teu santo nome, para, Senhor, te adorar, dizermos que somos dependentes de Ti, do Teu amor, da Tua presença, da Tua direção, Pai. Usa, Senhor, o ministério de louvor, Pai. Usa, Senhor, os pastores para que venham, Senhor, ministrar nossas vidas, Pai, para que nós venhamos sair daqui, Senhor, com uma direção, Pai, através da Tua palavra, para que venhamos, Senhor, sair daqui quebrantados pela Tua palavra, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Nós entregamos, Senhor, nossas vidas, Senhor, nós entregamos, Senhor, nosso coração diante da Tua presença, Pai. Faz a Tua obra, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que vocês possam entregar nessa noite o coração de vocês ao Senhor e que Ele possa fazer morada e que nos braços dele nós possamos descansar. Amém. Em Teus braços vou me entregar, os meus medos deixo aos pés do altar, todos os planos hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que estamos o som do céu, vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em Teus braços vou me entregar, os meus medos
os planos meus. Hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Declare, igreja, que o nome de Jesus é aquele que cura, que liberta, que restaura sonhos. Declare o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, venha nos tocar nessa noite, Pai, com o teu amor, com a tua unção, Senhor. Venha nos curar, nos libertar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, Senhor, como nós desejamos novamente a tua presença, Pai. Oh, Pai, como tua presença é pura, tua presença renova. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
Ele te aquecendo nessa noite. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. Oh Senhor, faz de novo, faz de novo. Oh Senhor, faz o nosso coração latejar novamente. Faz o nosso coração, faz a gente se entregar totalmente a Ti novamente, Pai. Traz à tona o primeiro amor, Senhor, o primeiro contato que tivemos contigo. Será que você lembra o primeiro contato que você teve com seu pai? A primeira vez que você chorou na presença dele. A primeira vez que você só soluçou nas suas orações e mesmo assim Deus te entendeu. Porque Deus sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Você lembra dessa última vez? Desse último contato? Porque quando a gente começa a declarar faz de novo, faz de novo. Faz de novo, Senhor, a boa obra que o Senhor foi fiel para começar e para cumpri-la na minha vida. Faz de novo, Pai, me apaixonar novamente por Ti e cada dia mais estar mais rendido a Ti, a Tua palavra. Faz de novo eu ter sede de Ti, eu ter sede da Tua palavra. Faz de novo a cura que você fez na minha família. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Pai, totalmente dispostos a Te pedir para fazer de novo nas nossas vidas. Estamos aqui, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é a cura. Nós sabemos que o Senhor é o Pai. Nós sabemos que o Senhor é o renovo, que o Senhor é o bálsamo. Nós sabemos que o Senhor é aquilo que nós precisamos, porque aquilo que a gente precisa a gente não vai encontrar no mundo, a gente não vai encontrar nos nossos pais, a gente não vai encontrar no nosso marido, na nossa esposa, porque o que a gente precisa vem de Ti. A cura vem de Ti, Pai. Vai curando os nossos corações, Senhor, daqueles sentimentos que só o Senhor sabe, daquelas noites que só o Senhor sabe, Pai. Daquelas noites que a gente quebranta o nosso coração perante a Tua presença. Oh, Pai, vai curando cada cicatriz, Senhor, que se torne uma cicatriz curada, uma cicatriz seca.
esposa, com os nossos familiares, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso patrão, com os nossos irmãos, Senhor. Vai curando, Pai, vai curando. Nós queremos renovo nessa noite. Nós queremos renovo nessa noite, Senhor. Faz de novo, Pai. Faz de novo, faz de novo. Tenha convicção do que você está cantando agora. Você está pedindo para o Senhor fazer de novo as boas obras que Ele já fez no passado, que Ele vai fazer no futuro. Aleluia. Faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos, Senhor. Receba a resposta do nosso coração. Nós acabamos de dizer, o que fazer. Então, neste momento, Pai, recebe a resposta do nosso coração a Ti nessa noite. Abraça-nos, Senhor, em Teus braços de amor. Oh, Senhor, derrama sobre nós a Tua graça. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, é isso que nós almejamos nessa noite. Faz, Senhor, faz aquilo que a mente humana é impossível. Faça aquilo hoje aqui, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti. Vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor. Longe do Teu afago, Senhor, não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Oh, Deus, abraça-me.
quero ser como oh, Senhor, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Peça para o Senhor, abraça-me. Isso é que nós mais queremos, Senhor. Abraça-me. Abraça-nos, Senhor. Nos envolva nos teus braços de amor. É só isso que nós precisamos, é só isso que nós queremos, Senhor, nesta noite. Nos envolve na Tua presença, Senhor, nos envolve. Nós não queremos te pedir mais nada hoje, a gente só quer usufruir da Sua presença, usufruir do Teu toque, usufruir do Teu amor, usufruir da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós. Oh Deus, a gente só quer te sentir hoje. Então nós fechamos os nossos olhos e abrimos o nosso coração a Ti, tiramos os olhos das distrações, das preocupações, de tudo aquilo que nós deixamos para trás, para estarmos aqui hoje, para estar diante da Tua presença, Senhor. Nós fizemos a boa escolha, e nosso maior desejo, e nosso maior prazer é estar aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós também cremos que aqui é um lugar de adoração, mas também aqui é chamado casa de oração. E como casa de oração, nós vamos apresentar a família da fé cristã, as famílias da fé cristã, em oração neste momento. Amém? Então eu gostaria que vocês, junto comigo, orassem assim e dissessem: Pai, nós te apresentamos as famílias da nossa igreja e pedimos que a Tua graça se faça presente em cada casa, abençoa a cada marido, esposa e filhos, que a Tua proteção seja sobre todos e que todo mal
seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro e desfazemos, em nome de Jesus, todo laço, todo levante e todo ataque, direto ou indireto, do maligno. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos, em nome de Jesus, que todo mal saia, seja desfeito, todo tipo de opressão, perseguição, caia por terra. Profetizamos que as famílias são felizes e andam no temor do Senhor e da tua presença. Coloca os teus anjos protegendo, guardando, livrando a cada família, que possamos andar em temor e obedecer a tua palavra, que possamos viver dias de prosperidades, grandes milagres, bênçãos no nosso trabalho e proteção. Nós te pedimos que possamos ser uma família que dê testemunho e que o seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe, Senhor, da nossa casa, toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha, da mulher estrangeira, e o adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarda, Senhor, os maridos, as esposas e os filhos, que haja santidade em nossa casa e que possamos te servir em obediência, em nome de Jesus Cristo. Glorificamos o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Igreja Paz. Podem se assentar. Eu vim aqui para dar alguns recados para vocês, mas antes eu queria saber se tem algum visitante aqui hoje conosco. Sejam todos muito bem-vindos, glória a Deus pela vida de vocês. No final do culto nós teremos irmãos prontos para receber vocês e para acolhê-los melhor. Nós estamos aqui hoje no nosso culto de sexta-feira, às 8 horas da noite, como acontece toda semana, assim como aos domingos, às 19 horas. Amanhã, sábado, nós teremos o nosso encontro de jovens e adolescentes. Você, jovem, adolescente, venha. Eu creio que vocês serão muito edificados e abençoados em nome de Jesus. E você que tem um filho jovem ou adolescente, traga ele para cá também, incentive ele a estar aqui conosco. Eu quero lembrar a igreja que nós logo mais teremos o nosso bazar. E nós estamos recebendo doações até o final do mês de agosto. Então, se você tem alguma coisa, alguma roupa, sapato, brinquedo, que esteja em bom estado, que possa servir para abençoar a vida de outra pessoa, traga aqui para a gente até o final do mês. E nós louvamos e agradecemos a vida de vocês. Hoje nós teremos a palavra principal com a pastora Michele. Se você quiser acompanhar o esboço da pregação, é só apontar o seu celular para o QR Code. Se você está no nosso grupo oficial do WhatsApp, nós enviaremos o link para vocês também. Uma ótima noite, que vocês tenham um culto abençoado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, se prepara, porque hoje Deus vai falar com você. Amém? E isso é importante. Nós estamos na terceira semana, né? Dessa, como que eu posso dizer? Dessa trajetória, né? A qual o pastor Alberto nos trouxe o compromisso de ministrar a palavra sobre a vida de vocês. E hoje eu fiquei responsável da parte da oferta. Amém? Amém? E quanto é importante, né? Nós aprendemos sobre a palavra da oferta.
O quanto é importante nós recebermos esse alimento e colocar em prática também. Porque não é só vir na igreja e ser abençoado, né? Receber a oração de vida financeira, mas também, né, de cooperar e ser cumpridor da palavra de Deus e levar a bênção para as outras pessoas em o nome de Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Hoje nós estamos vendo as pessoas, né, elas estão, a maioria, vivendo em algum momento perdido da sua vida. O que fazer, né? Como empregar a sua vida na palavra de Deus, colocar para viver a prática da verdade do Senhor. Embora nós vamos falar sobre vida financeira rapidinho aqui, mas tem muitas pessoas que se perdem quando se fala em vida financeira, sobre dízimo, sobre oferta, sobre ajudar a obra do Senhor. Mas aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11, eu vou ler na minha tradução aqui, diz assim, ó: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Trazendo um entendimento aqui, tem muitas pessoas que vai trabalhar, vai fazer algo sem estar preparado. Por exemplo, né, empregar o seu dinheiro, empregar aquilo que você ganha nas coisas certas. E o mais importante é você colocar Deus em primeiro lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Por quê? Porque Deus, ele vai te dar a direção correta. Aonde você vai plantar, né, automaticamente você vai colher. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor, ele não quer ver as pessoas passando por necessidade, mas muitos passam. Vem a dificuldade. Esse tempo atrás, na minha vida, eu estava passando um momento mais delicado, e eu chamei o nosso pastor Alberto, a nossa pastora, para estar lá em casa. Abrimos o nosso coração para eles. Eles ministraram a nossa vida, e uma palavra que ele falou, que para mim era uma bola de neve gigantesca. Para mim o problema era grande, mas a hora que ele virou e falou assim, ó, isso está fácil de resolver. Ele trouxe uma palavra para mim, eu mesmo sendo pastor, né, e naquele momento parecia que eu estava vivendo um momento muito difícil. E de repente o pastor Alberto, com toda a sabedoria, falou, não, isso aqui está fácil para resolver. E aquela palavra entrou no meu coração, está fácil. Minha esposa está aqui, ela sabe. Eu ficava meio perdido em alguma situação. E quando ele falou aquilo, foi um virar, né? Foi um desatar na minha vida. Eu falei, peraí, está fácil. Olha a palavra do homem de Deus, está fácil. Eu via muita dificuldade, mesmo sendo pastor, né? Eu estava vendo muita dificuldade para sair daquela situação. Mas o pastor Alberto trouxe a palavra para mim, está fácil. Às vezes o problema está sendo grande diante dos teus olhos, mas Deus está olhando lá de cima e falando assim, ó, está fácil. Empregue a sua vida na palavra de Deus e deixa Deus fazer a obra. Diga glória a Deus. Nós temos que viver as estratégias do Senhor. Porque para cada um, Deus dá uma estratégia. Tem alguns que Deus vai mandar até para o deserto. Até para aquele momento da dificuldade. Porque eu fui. Para aquele momento difícil que eu não sabia o que eu ia fazer. Mas de repente veio a palavra para mim. Deus, ele traz ali o entendimento para que nós venhamos viver através da sua verdade. Ele diz aqui, ó, lança o teu pão sobre as águas. Diga glória a Deus. Lance o teu pão sobre as águas. E fala mais. Porque depois de muitos dias, o achará. Quer dizer, empregue o seu dinheiro na coisa certa, no que é certo. Peça uma direção para Deus. E logo você vai ter o lucro daquilo. Amém? Não tenha medo de investir. Hoje, se você procurar, tem muitas formas, né? Ali, de maneiras corretas para você empregar o seu dinheiro. Então, não tenha medo, mas isso tem que ser feito dentro da palavra de Deus. Porque Deus, a igreja, vamos falar, necessita que você prospere financeiramente. Diga glória a Deus.
Por que, pastor, que eu tenho que prosperar? Porque quando você prospera e você é fiel a Deus, a nossa igreja prospera junto. O nosso ministério tem, né, a nossa igreja tem compromissos financeiros, aluguel, água, luz, né, funcionários, um monte de coisa. E é você o responsável de manter essa obra. Pastor, não é Deus, não, você que está aqui. Deus, ele está ali, ó, para abençoar quem se diz responsável a essa obra, em o nome de Jesus. Diga assim: eu sou responsável a essa obra. Então, creia, meu irmão. Deus, ele vai te dar condição de viver o melhor dessa terra. A Bíblia diz: se quiserdes me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Pastor, como que eu vou comer o melhor, sendo que eu estou passando pelo deserto, meu irmão? Às vezes o deserto é necessário. Lembra que Jesus, quando ele nasceu, ele foi levado ao deserto. Ele foi levado ao deserto para ser conservado em vida. E às vezes tem muitas pessoas que passam por um momento difícil financeiramente para ser conservado. A Bíblia não diz: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei? Sim ou não? Sim ou não? É fácil ser fiel no pouco, é ou não é? Eu quero ver você se manter fiel no muito. Eu quero ver você ser fiel naquilo que Deus vai te prosperar. Não tenha medo, porque a própria palavra diz: eu honro aqueles que me honram. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do quê? Do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Por que a igreja é a casa do tesouro? Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia diz que foi pago um alto preço por quem? Levanta o dedo para cima assim, ó. Fala: por mim. Você é o maior tesouro dentro dessa igreja. Você é amém? Você é a maior riqueza do Senhor dentro deste ministério. Se você está aqui porque Deus quer fazer você uma potência, espiritualmente falando e depois materialmente. Seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, dentro da palavra do Senhor. E Ele vai te prosperar. Vai vir um momento difícil, aquele pensamento, aquele deserto. Não olha para o deserto como dificuldade, mas olha para o deserto como um aprendizado. Eu entrei no deserto não é para morrer, para sofrer, não. Eu entrei no deserto é para mim aprender a ser dependente do Senhor. Eu entrei no deserto para viver o melhor dessa terra. O povo, quando foi, né, tirado da terra da mão do faraó, a Bíblia diz que eles foram para o deserto. E lá o Senhor deu pão, deu água, amém? Deu carne, as roupas deles não envelheciam, o pé crescia, a sandália crescia. Deus deixou sofrer? Não. Só não chegou na promessa quem duvidou. Só não vai alcançar o milagre financeiro quem duvida, quem não investe. Então Deus, ele traz estratégia para cada um de nós. Em cada estratégia que Ele mostra, Ele libera para você entendimento, para você ser uma pessoa que vai receber o aprendizado para viver a verdade dEle. Olha o que diz ainda aqui: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Investe e você vai ter lucro. Reparta com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E quando você faz na direção de Deus, meu irmão, você pode vir a crise, mas no tempo, né, do Senhor você vai viver em prosperidade. Diga glória a Deus. Você vai crescer. Você vai viver o melhor dessa terra. Ah, pastor, mas tem dia que vem as dificuldades, sim, mas no meio da dificuldade vem as oportunidades. Pastor, mas o que eu faço, a chuva atrapalha, meu irmão. Vai vender capa. Vai virar o empresário da capa de chuva, do guarda-chuva. A pessoa está lá, e, né, ah, pastor, eu vendo roupa de banho, né? Biquíni, maiô, sunga. Mas só está chovendo. Irmão, Deus vai te dar estratégia. Você vai aprender, você vai sair da dificuldade e vai começar a colher de outra forma. Amém? Porque a Bíblia diz que aqueles que buscam pelo Senhor, de nada
De nada o quê? Tem falta. Buscar o Senhor. Pastor, então por que o Senhor não fez aquilo? Meu irmão, eu buscava, mas faltava o entendimento. Porque quando veio a palavra do pastor Alberto para mim, isso tá fácil? Tipo assim, saiu aquele peso, aquela bola de neve virou uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de gude. E para a honra e glória do Senhor Jesus, 98% já foi resolvido, daquilo que era uma bola de neve. Mas a palavra veio através do nosso pastor. Não tenha medo de chamar ele, conversar com ele e apresentar a sua vida financeira, seu casamento, a tua saúde. Ah, mas o que o pastor vai pensar de mim, meu irmão? Ele é um grande homem de Deus. Ele está ali na direção do Senhor para resolver o seu problema. E se ele não resolver o seu problema, a palavra vai vir de encontro a você através dele, e você vai caminhar naquela direção e vai ser sempre abençoado. Amém? Aquela pessoa que é agricultor, o agricultor, ele investe o dinheiro dele em quê? Hã? O que você falou, Fabi? Semente. Ele não investe no arroz, no feijão, porque tem muita gente na soja, não. Primeiro é na semente. Invista o seu dinheiro na semente. Deus, ele vai te dar essa estratégia. Você vai aprender, vai ter oportunidade. Pastor, mas como assim, meu irmão? Invista o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta na palavra de Deus. Recebeu lá o seu pagamento, fala, Deus, está aqui, tudo isso é seu. Tudo isso pertence ao Senhor. Porque tudo que eu tenho, tudo que você tem, pertence a Deus. Então me coloca aqui nessa terra para aprender a administrar o que é do Senhor. Seja fiel com o seu dízimo, seja fiel com a sua oferta. E tenha um aprendizado do Senhor, é a oportunidade para viver o melhor dessa terra. Lá nos Salmos, vá um pouquinho para trás, 141. Para nós terminarmos aqui, deixa eu ver meu tempo, senão a pastora Michele não prega hoje. Salmo 141. Mas vai vir as armadilhas? Vai, meu irmão. O agricultor, ele investe na semente. Olha o que diz aqui, 141, versículo 9. Quem achou, diga amém. Olha o que o Davi fala aqui, ó. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Olha que palavra, meu irmão. Senhor, me guarda dos laços que me armaram. Aquela pessoa lá, o agricultor, ele planta. Será que vai chover? Como o pastor pregou a semana passada na oferta, né? Prepara a terra, aduba, joga a semente. Nasceu, né? Pulveriza para matar a praga. Vai crescer e depois você vai colher. Mas antes de tudo, ele comprou a semente. Você não pode plantar na dúvida. Planta na certeza daquilo que você faz para a obra do Senhor, você vai colher em porção dobrada. E eu vou mais. 1000 vezes mais. Deuteronômio, se eu não estiver enganado, é capítulo 1, versículo 11. Você vai colher 1000 vezes mais. Então não tenha medo de investir e acreditar, Deus, eu estou fazendo porque eu amo a obra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser repercutida. A palavra do Senhor vai crescer dentro de mim, para mim espalhar através da fidelidade. Eu vou ser fiel no dízimo, vou ser fiel nas ofertas e não vou temer. Porque se eu estou plantando da maneira correta, o Senhor é fiel para te prosperar. Diga glória a Deus. Olha o que diz aqui, 141, versículo 9. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Não tenha medo. Ah, tem gente que vai falar, você é louco fazer isso, meu irmão? Você não é louco, não. Você é de Deus. E ele fala, eu honro aqueles que me honram. Então permaneça fiel.
Acredita naquilo que vem do Senhor. E as armadilhas, pastor? Irmão, pode vir. Quem está de pé na presença do Senhor não vai cair diante do inimigo, vai permanecer de pé. Pode ser que vai ter algum momento que vai ser fraquejar, mas o Senhor vai te sustentar. Estou aqui, sou contigo. Não vou te abandonar, você não vai perder. O que você investiu, eu vou te honrar. Mas não é só ali vir ser dizimista e ofertante, é continuar em oração. Deus, eu creio. O pessoal da nossa célula está aqui, nós fizemos uma dinâmica lá, né? Uma irmã fez uma dinâmica, tivemos uma direção na presença do Senhor ali. E quem fez e está permanecendo naquela direção, vai ter o resultado. Pastor, mas e a dificuldade? Pode até vir, mas o Senhor vai trazer livramento. Porque todo deserto passa, toda tempestade desaparece. Assusta a tempestade, assusta? Mas daqui a pouco acaba. Aqui nos Salmos também, capítulo 107, estou terminando, tá, pastora? Capítulo 107, versículo 28. Olha o que diz assim: então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. E fala mais, no 29. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram com a bonança. Ele assim os leva ao porto desejado. Deus deu a direção, não tenha medo. O inimigo vai se levantar? Vai. Porque ele não quer que você seja fiel. Ele não quer que você prospere. Ele não quer que você viva o melhor dessa terra. Ele não quer que você levante a cabeça, né, e permaneça de pé. Ele quer que você fique triste ali, né, de cabisbaixo. Tem irmão que você chega e, irmão, como é que você está? Está difícil, estou na luta, pastor. A luta dele nunca acaba. E você sabe que é assim. Pode estar passando o que for. Como você está, irmão? Estou bem, em nome de Jesus. Mas eu fiquei sabendo, entrei no deserto para viver a vitória do Senhor. Estou passando esse momento aqui, mas a glória do Senhor na minha vida, no meu trabalho, na minha família. É isso que nós temos que fazer. Nós estamos aqui aprendendo, o pastor tem orado, tem buscado, eu sei que ele tem orado por mim. Naquela situação. E eu tenho visto o resultado. Então chama ele, conversa. O pastor, ele tem que ter um pouquinho de trabalho, né? Pode chamar ele. Ele vai ficar até bravo, estou falando isso. Ele é pastor, eu também sou. Eu sei como é que é dirigir uma igreja. Pastor, vim falar com o senhor. Às vezes ele vai embora mais cedo. Não, vamos deixar ele sair daqui meia-noite, domingo. Ele vai ficar doido comigo. Te amo, viu, pastor? Mas por quê? Porque o verdadeiro pastor quer ver a sua ovelha bem. Né? O verdadeiro pastor não quer a lã da ovelha. O verdadeiro pastor quer conduzir a sua ovelha nos pastos verdejantes, as águas tranquilas. Vai vir um urso, vai vir um leão, o pastor está ali, como Davi, dando a cara a tapa, colocando a sua vida em risco, mas para ver a sua ovelha bem. E hoje eu louvo a Deus por estar nesse ministério. Estou aqui desde novembro. E eu falei para minha esposa, como eu estou feliz, né? Como eu estou feliz, a minha família está feliz. Estamos vivendo o melhor dessa terra. Entenda que toda dificuldade que você está enfrentando vai passar em o nome de Jesus. Os tempos difíceis vai gerar na sua vida amadurecimento. Você vai amadurecer. Não tenha medo, creia, permaneça. O Senhor é fiel para honrar você. Pastor, eu plantei, eu investi, eu fiz um negócio na direção de Deus. Continua orando e você vai viver o extraordinário do Senhor. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou pedir para você segurar o seu melhor na sua mão ali. Os envelopes estão passando. Os envelopes não, né? Os irmãos estão passando com envelope aí. Prepara a sua melhor oferta, prepare o seu dízimo, tem o QR Code ali,
Temos também uma transferência bancária, chave Pix. Invista na palavra. Essa igreja aqui, eu tenho visto transparência do nosso pastor. Verdade em cada palavra. Conheci vários pastores. Mas você precisa, crescer espiritualmente mais, e através do teu crescimento espiritual, você vai crescer financeiramente também. Você tem um filho, ora por ele. Qual é a faculdade que ele vai fazer? O que ele quer ser? Você pergunta para o Benjamin, o que você quer ser? Quero ir para o exército. A mãe fica doida. Mas ele joga bola, faz jiu-jitsu, um monte de coisa. E às vezes eu me pego ali orando por ele, às vezes eu estou com ele, coloco a mão na cabecinha dele. E eu só peço para Deus, para que aquilo que ele for fazer, ele permaneça na presença do Senhor. E que ele se torne uma coluna na casa de Deus. Cada um de nós é uma coluna que sustenta essa obra, que ama verdadeiramente esse ministério. Pega aí você para ofertar hoje o envelope, coloca o seu nome, coloca ali o seu amor, a sua fidelidade. Foi o que eu falei, o agricultor, ele investe na semente. Quando você é dizimista e ofertante, você está investindo na palavra de Deus que é ministrada aqui sobre este altar. Tem momentos da sua vida que você está dormindo e o pastor está de joelhos orando por você, apresentando a sua vida. Eu tenho certeza que ele tem orado por mim, pela minha vida financeira, pela minha família. Você acha que eu não tenho lutas? Tenho. Mas eu estou debaixo da cobertura do nosso pastor, da nossa pastora. Sou pastor hoje, reconhecido neste ministério, na Igreja da Fé Cristã, e louvo a Deus por isso, mas toda a responsabilidade e bagagem espiritual está sobre o nosso pastor. E quando você estiver orando, apresenta a vida da pastora Janaína, do pastor Alberto. Apresenta a vida dos pastores que foram consagrados, dos diáconos que foram consagrados. Porque nós estamos aqui numa batalha e nós já vencemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Se coloque de pé. Amém? Cadê aquele envelope da oferta da colheita? Você que trouxe, vem aqui, coloca aqui na frente o envelope. Sabe aquele envelope da Santa Ceia? Traz aqui para mim. Pega bastante aqui, o Fábio, traz aqui. Não traz ou não, pode pegar o que você tiver aí. Dia 11 é a nossa Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém? Você vai estar aqui, sim ou não? O pastor Alberto, ele faz um desafio, tá? Para trazer uma oferta de amor. Nós temos o compromisso, é dia 15, né, pastora Leisiane? Dia 15 tem um compromisso muito grande ali. É um mês inteiro, né? Mas dia 15 é o ápice ali, né? Mas eu não falei nada para ele, mas eu vou passar esse envelope, eu vou dar uma bênção por esse envelope e eu vou pedir para você pegar e trazer uma oferta. Se você puder trazer 50, traz 50. Se você puder trazer 100, você traz. Pastor, eu vou fazer uma oferta diferente. Vou ofertar uma oferta de 500, de 1000, não sei. Nós não passamos valor aqui. Nós passamos a palavra. E se Deus tocou, pode fazer. Que Deus, ele vai te honrar. Amém? Deixa eu abençoar só as ofertas aqui em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, amado Pai, eu abençoo cada dízimo, cada oferta que veio para a obra do Senhor. Que esse dinheiro, meu Pai, venha se tornar bênção no nosso ministério. Temos compromisso e pedimos a Ti que o Senhor prospere a cada um, tanto aqueles que ajudaram e aqueles que não puderam ajudar. Aquela pessoa que está desempregada, que o Senhor honra esta mulher, honra este homem. Aquele marido que até mesmo não vem na igreja, aquela esposa, aquele filho que está desempregado. Mas eu creio, Pai,
que a nossa oração vai de encontro, meu Deus, àquela carteira de trabalho, vai de encontro, meu Pai, àquela vida, e o Senhor há de honrar aquela família. Se eles estão passando por necessidade, o Senhor é o Deus que vai suprir pela fé desta minha irmã, deste meu irmão, que estamos orando, meu Pai, para que esta família seja abençoada financeiramente, assim como cada dizimista, ofertante, pessoas que mantêm a obra do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Eu vou dar uma bênção por esse envelope, os diáconos vão pegar aqui. Se você quiser, você vai fazer com o seu amor. Para o dia 11, você vai trazer o seu melhor, fazer aquilo que você às vezes nunca fez. Pastor, eu estou desempregado, meu irmão. Deus vai te dar um serviço, vai te dar uma bênção em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho nada, não tem problema. Ora a Deus, que Deus ele vai te dar condição. Alguma coisa eu tenho certeza que Deus vai mover no mundo espiritual para honrar você, se você pegar esse envelope com fé em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu venho diante do Senhor apresentar esses envelopes, todos os envelopes da colheita que está na nossa igreja, os que estão na minha mão, estiver mais aonde for, que o Senhor coloque uma bênção especial sobre cada um desses envelopes. As pessoas que pegaram, meu Pai, que o Senhor ministre sobre elas algo que elas necessitam viver, algo que está amarrado na vida delas, algo que elas precisam, meu Pai, ver o milagre do Senhor, porque eu creio, meu Deus, nós precisamos do amor, precisamos da fidelidade de cada um, pois eu abençoo esses envelopes declarando vitória na vida de todos, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Mais uma coisa, coloca um pedido de oração aqui dentro, amém? Que Deus abençoe. Pastor, eu não vou pegar, não tem problema. Levanta sua mão que eles vão entregar para vocês, em nome de Jesus. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei. De todo meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei, eu te amarei. Amém, aleluias. Feche seus olhos, curve a cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite em busca da Tua Palavra, em busca da presença do Teu Espírito. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus capaz de mudar toda e qualquer circunstância, situação. Sabemos que a Tua Palavra tem poder renovador sobre as nossas vidas. Por isso nos metemos a Ti, colocamos o nosso coração diante do Senhor, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Senhor, eu me coloco diante de Ti e peço, Senhor, que o Teu Espírito me conduza na ministração dessa palavra e que em nome de Jesus traga impacto sobre cada vida que estiver presencialmente na igreja ou assistindo o culto online. É a Tua palavra, Senhor, que esmiuça a penha. É a Tua palavra que é viva, que é eficaz. Apesar de mim, o Senhor é o Deus grandioso e pode alcançar e impactar vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pode sentar. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Michele Calegari, a pastora Michele Calegari. Eu ainda não me acostumei com pastora, me perdoem por isso, mas eu sou a pastora Michele Calegari. Faço parte da igreja já há alguns anos, né? As pessoas, grande parte aqui já conhece a minha história. Bom, nós estamos numa série de mensagens a respeito de que dias melhores virão. Nós tivemos aqui a pastora Dirce, deixa eu firmar sua identidade, pastora Dirce ministrando a respeito do tempo de Deus, né, sobre as nossas vidas. Nós tivemos na semana passada o pastor Daniel, meu marido, varão valoroso do Senhor. Como ele plantou semana passada, né? Então ele vai colher. Eu quero aqui honrar a vida do Daniel e dizer que sou muito grata a Deus pela vida dele,
por ser um homem tão cuidadoso comigo, que me honra tanto em todo o tempo, não só quando está aqui em cima com o microfone nas mãos, né? Sou mãe da Amanda e da Renata. Para mim, elas são gêmeas, tá bom? Quem entendedores entenderão, né? Que elas são gêmeas para mim. São bênçãos também na minha vida e me ensinam tanto, né? Porque as mães aqui sabem que nós aprendemos muito com os nossos filhos nessa missão de ser mãe. Amém? Bom, a Dirce falou sobre o tempo, o Daniel falou a respeito das tempestades que são passageiras na nossa vida, né? Ambos trouxeram uma palavra aqui para nos mostrar que existe um tempo determinado para todas as coisas e que mesmo em meio à tempestade, nós podemos confiar, descansar, porque o nosso Deus está presente em todo o tempo. E eu estou aqui para falar com vocês a respeito do bom Pai. Nosso Deus, Ele é o bom Pai. Eu poderia começar falando assim, né? Bom, eu não tive um pai presente. Mentira, gente, eu tive. Meu pai é uma grande bênção, né? Quem conhece ele sabe. Então, assim, eu tive um exemplo de pai na minha casa. Não só de pai, eu tive um exemplo de avós. Eu tenho um exemplo de um bom pai, que é o Daniel, que é o meu marido. Então, eu sou cercada de bons pais, de exemplos de homens de honra, né? E quando eu olho para a minha vida, porque quando a pessoa vai falar a respeito da paternidade de Deus, muitas vezes ela traz a história dela, né? A história de rejeição, muitas vezes, de abandono, mas eu não tenho essa história. Eu não tenho, eu não tive, eu nunca tive. Eu tive um pai muito presente, um pai muito cuidadoso. E uma vez, durante um atendimento, né, para a cura da alma, eles vão buscar, né, as informações da família, da casa. E aí eu falei, não tive nada disso. Meu pai é uma grande bênção. O pastor Ney conhece meu pai, né? O senhor Sebastião. Uma grande bênção. Um pai de... Quando eu falei de mãe, eu falei também da minha mãe aqui. Mas eu tenho 5 irmãos, né? Comigo são 6 irmãos, são 6 filhos. Então, assim, se eles não fossem bons pais, mãe, né? O que seria de nós, filhos, né? Mas, glória a Deus, eles conseguiram manter todos os seus filhos em bons caminhos. Então, eu estou aqui para testificar que meu pai é um homem muito bom. E o que eu vou usar para falar da paternidade? Eu começo dizendo para vocês que, embora eu tenha tido um excelente pai, existem coisas no nosso coração que o pai biológico, que o pai físico, que o pai desta terra não alcança, né? Por melhor que ele tenha sido, por melhor homem que ele tenha sido, ainda existe no nosso coração coisas que somente o Pai soberano, o Pai, Senhor e Criador de todas as coisas, é capaz de tocar. Então, toda a minha infância, juventude, tenho excelentes lembranças. E como eu estava falando, quando eu passei por esse atendimento na Clínica da Alma, e eles foram buscar informações, quando eu terminei de falar, ela falou, você foi criada como uma princesa. E eu falei, sim, eu fui criada como uma princesa. Muito bem cuidada por todos à minha volta. E Deus me honrou tanto que deu Daniel também para me cuidar. E às vezes eu falo assim, não sou merecedora de tanto amor, de tanto cuidado, mas mesmo assim, ele tem esse amor e cuidado, às vezes até assim, exagerado. Eu falo, não sou merecedora mesmo, mas eu estou aqui para honrar o Daniel. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo 3. A palavra de Deus diz assim: indagou-lhe então o diabo, se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mais uma vez eu vou ler.
Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Versículo de número 9. Em seguida, o diabo levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Vou repetir. Se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo. Eu falei aqui da minha história, a respeito da história do meu pai, dos meus avós, do Daniel, enfim, falando que sou cercada por exemplos de bons pais, mas eu sei que nem todos tiveram esta oportunidade. Muitos tiveram no seu coração feridas abertas por um pai ausente, por um pai que renunciou à casa, que renunciou à família, por um pai agressor, por um pai que não era temente a Deus e por não ser temente a Deus, praticava toda obra maligna, né? Mas, como eu disse, nós temos o Deus que é soberano, o nosso Pai que é soberano e que se faz presente sobre as nossas vidas para nos mostrar que nós somos filhos amados de Deus. Só que durante toda a nossa caminhada existe uma tentativa do diabo de tentar nos intimidar e nos mostrar que essa filiação a Deus não acontece, que essa filiação a Deus está distante. O próprio Jesus, nessa passagem que nós lemos aqui, o pastor Ney também falou a respeito da tentação do diabo no deserto, quando ele foi levado pelo diabo ao deserto. E aqui, o diabo, a primeira coisa que ele fala para Jesus é: se tu és filho de Deus. O que o diabo estava tentando fazer ali? Atacar a identidade de Jesus. Atacar aquilo que Jesus era. Aquilo que Jesus era em Deus. Por 2 vezes ele prova a Jesus e diz: se tu és filho de Deus, faz tal coisa. Se tu és filho de Deus, fala tal coisa. Se o próprio Jesus, o Filho único de Deus, né, ele era o unigênito de Deus, recebeu essa tentação do diabo, nós seremos da mesma forma atacados. O diabo o tempo todo tenta atacar a nossa identidade de filhos. Eu estava aí embaixo, aí algumas pessoas, você já está acostumada a ministrar, já está acostumada a falar. Eu brinquei, né? Eu falei assim, mas eu estava lá no banheiro, falando para Deus assim: Deus, eu só vou porque sou tua filha. Vocês entendem isso? Deus, eu só vou porque sou tua filha. Então, gente, não coloca a expectativa em mim, coloca a sua expectativa em Deus, porque se você colocar a expectativa em mim, você vai se frustrar. Eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer a vocês. O que eu tenho vem de Deus, vem do meu Pai, vem daquilo que Ele é para as nossas vidas. É a palavra que é oferecida aqui. Independente de qualquer pessoa que esteja aqui, quando ela abre a sua boca, o que ela oferece é a palavra de Deus. E é esta palavra que é capaz de nos restaurar, que é capaz de nos curar, que é capaz de nos libertar, que é capaz de trazer impacto em nosso coração, que vai fazer com que entremos, andemos no centro da vontade de Deus. Como eu estava falando, eu não tive a minha paternidade ferida. Não tive. Mas tinha necessidade de Deus. Existia no meu coração um vazio muito grande. Existia no meu coração uma necessidade de um preenchimento de Deus. Existia no meu coração um anseio por algo que eu não sabia o que era. Porque, afinal, não me faltava nada, né? Nunca passei dificuldade, sempre tive minha família ali, mas lá dentro do meu coração existia o anseio pela presença de Deus. Quando eu estava estudando para essa ministração dessa noite, eu comecei a pensar, né? A questionar o Espírito Santo de Deus e a fazer perguntas. Como que a bondade de Deus se manifesta? Como que a paternidade de Deus se manifesta? E as respostas começaram a vir. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Gênesis, nós vemos que Deus criou os céus, a terra, enfim, toda a criação, e criou o homem para que ele fosse o seu amigo. Mas aí veio o pecado. Aí veio a tentação. E o homem caiu, e
pela tentação, pela queda do homem, houve rompimento do relacionamento com Deus. Se nós formos continuar olhando a Bíblia, nós vamos ver vários momentos em que Deus se manifesta como um bom Pai, um bom Deus. Nós vemos também em Gênesis que quando Deus chegou e sabia que o homem havia caído, a primeira coisa que ele fez Adão e Eva haviam se escondido, e aí ele falou, estamos nus. E o que Deus fala? Quem te disse que vocês estavam nus? E a primeira coisa que Deus fez foi fazer a vestimenta para que eles não se sentissem envergonhados. Eu começo a perguntar, nesses pequenos detalhes que nós vemos a ação de Deus, nós já começamos a enxergar a grandeza, a soberania, o cuidado, o amor, a bondade de Deus como Pai. Deus fez vestes a Adão e Eva. Aí eu pergunto, o homem tinha acabado de pecar, o homem e a mulher tinham acabado de pecar. Eles já estavam ali, conhecedores do bem e do mal, em desobediência àquilo que Deus havia ordenado sobre a vida deles. Mas Deus não poderia ter destruído o homem naquele momento e criado tudo de novo? O que vocês acham? Sim ou não? Poderia. Poderia. Mas não foi isso que ele fez. Ele fez as vestes para o homem e deu lá as suas determinações, né? Porque quando nós falamos da bondade de Deus, nós falamos que Deus é bom, dá a entender que só vamos receber coisas boas. Mas um bom pai também dá disciplina. Concordam? Um bom pai também corrige. E aí veio a correção de Deus sobre a vida do homem e da mulher, mas Deus manteve o relacionamento com eles como amigo. Né? Nós vamos vendo a palavra de Deus, aí Abel matou Caim matou Abel, às vezes eu troco os dois. Caim matou Abel, Deus poderia ter destruído? Poderia, mas mesmo assim, ele não fez desta forma. E durante toda a palavra nós vamos vendo manifestação da bondade de Deus. Eu gostaria que você abrisse em Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21, versículo de número 9. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo do seu filho Isaque. E pediu a Abraão, expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca do seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou a Abraão. Contudo, Deus o orientou, não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro, cheio de água fresca, e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco, de um arco de flecha. Lastimava consigo mesmo. Não suporto ver morrer o meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Baseado nisso que eu estou falando, que durante toda a Bíblia, a bondade, a graça, a misericórdia de Deus como um pai alcança a vida das pessoas, eu trago aqui esta passagem. O filho da promessa era Isaque, mas Sara, orientou
sem sabedoria, orientou a Abraão que ele se deitasse com Agar, e ela acabou tendo um filho, que não era um filho da promessa. Sara, então, pede para Abraão, Abraão, expulsa esse menino daqui, porque eu não quero que ele seja participante da mesma promessa que Isaac. Abraão foi lá e obedeceu a mulher, né? Obedeceu a Sara e colocou o seu filho para ir embora. Deu a Agar um pote de água e algum alimento. Só que ela começou a vagar pelo deserto e essa água acabou. Foi quando ela clamou a Deus. E Deus lá do céu, mas Deus já tinha dito a Abraão, Abraão, faz o que Sara está te pedindo, não se preocupe. Deus já tinha dito que haveria cuidado sobre a vida de Ismael. E quando Agar clamou lá no deserto, em desespero, porque a água havia acabado e seu filho iria morrer, Deus enviou o anjo para dar a resposta a ela. Não se preocupe, né? Olha ali uma fonte, e mostrou uma fonte para que pudesse dar água a Ismael. Por que eu estou falando dessa passagem? Novamente aqui para comprovar. Ismael não era o filho da promessa, mas também sobre Ismael foi derramada uma graça, uma bondade, o amor de Deus. Também sobre a vida de Ismael, Deus olhou, ouviu os gritos, ouviu o choro de Ismael e se manifestou na sua vida como um Deus cuidador, como um Deus presente. Se Deus se manifestou dessa forma toda, lá no Velho Testamento, e eu teria aqui inúmeras passagens para exemplificar isso, quanto mais no tempo da graça, quanto mais no tempo do derramar da graça e da misericórdia de Deus. Como eu falei, no próprio pecado de Adão e Eva, Deus poderia ter acabado ali, com a humanidade, com a raça humana, mas não foi isso que ele fez. Ele escolheu amar o homem. Ele escolheu, né, cuidar do homem. E por escolher amar e cuidar do homem, a maior manifestação da graça e da bondade de Deus foi através da vinda de Jesus Cristo aqui na terra, que foi a obra de redenção, que foi a obra de resgate. A maior manifestação da bondade e fidelidade de Deus como Pai, foi Jesus manifesto aqui na terra. Né? Ele enviou profecias falando a respeito da vinda de Jesus. E quando o Filho do Homem se manifestou, ele manifestou o quê? Da mesma forma, as características do seu Pai. Da mesma forma, ele manifestou aqui na terra aquilo que Deus era. Por isso o diabo tinha um intuito de ferir a identidade de Jesus. Toda vez que nós lemos na Bíblia se, ele imprime uma condição. Se, pode ser que sim, pode ser que não. Se, pode ser que seja de fato e pode ser que não. Se você, né, no domingo nós tivemos aqui um momento de libertação, se você fosse expulsar um demônio e o diabo olhasse para você e falava assim, se você é filho de Deus, expulsa então. Qual seria a sua reação? Se você é filho de Deus, manda embora então, quero ver. Quero ver qual seria a sua reação. Então, a sua identidade como filho, como filha, todo o tempo é testado. A sua identidade como filha, eu não estava falando que as pessoas vieram, você está acostumada a falar, eu só estou indo porque eu sou filha de Deus, então eu tenho que depender dele, eu vou com medo mesmo, eu vou com vergonha mesmo, eu vou com timidez mesmo, eu vou. Por quê? Porque aprendi a reconhecer em Deus tudo quanto eu preciso. Porque nós aprendemos a reconhecer de Deus que Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Na história de Agar, a primeira coisa que ele fez foi mostrar para Agar uma fonte. Não foi? Ele é a fonte de tudo quanto precisamos. Então, se são preocupações, se são inquietações, o Daniel falou a respeito disso na semana passada, a respeito das tempestades que vêm sobre as nossas vidas, e aí cada um tem um tipo de tempestade diferente aqui, mas independente de qualquer que seja a tempestade, Deus está ali presente como um bom Pai. Ele está ali presente como um Deus cuidador. Ele está ali presente como um Deus que nos ama, apesar
de nós mesmos. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, apesar dos nossos deslizes, desvios, apesar das palavras que muitas vezes proferimos, que fere a bondade, a santidade de Deus, que fere aquilo que Ele é, não é? Nós precisamos entender isso. Existe uma posição que Deus nos colocou através do seu Filho Jesus. Essa posição é a posição de filhos. Então, nós precisamos assumir essa posição, né? Uma vez eu ouvi uma ministração e a pastora, eu não me lembro quem estava ministrando na época, mas o que a pessoa falava era assim: se tirarem o seu cargo, o que sobra de você? Se tirarem o seu cargo lá na empresa que você trabalha, se tirarem o seu cargo lá na sua casa, se tirarem o seu cargo dentro da igreja, o que sobra de nós? O que sobra? O que nós somos de fato? Somos os pastores, os líderes, os diáconos, não é isso? Não, nós somos filhos. Filhos, é isso que nós somos. Filhos amados por Deus. Então, se tirarem o nosso cargo, se tirarem aquele nome que nós levamos, né, da profissão, psicóloga, farmacêutica, médico, se tirarem o cargo profissional, gerente, coordenador, supervisor, analista, sei lá eu o quê, se tirarem o cargo dentro da igreja, do ministério, né, pastor, líder, presbítero, diácono, o que vai sobrar de nós? O que sobra é aquilo que nós somos, é a nossa verdadeira identidade. O que sobra é o que nós deveríamos considerar em todo o tempo. O que sobra é o que de fato nós somos em nosso coração. Então, nós precisamos entender que se o diabo se levantar e disser: você é filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, se tu és a filha de Deus, nós precisamos nos posicionar como verdadeiros filhos e filhas de Deus, né? No meu Instagram está lá, simplesmente filha. Por quê? Porque estava um monte de coisa lá. Farmacêutica, gerente de qualidade, mãe, presbítera, pastora, não sei o quê, não sei o quê. Eu tirei tudo e deixei simplesmente filha, né? Por quê? Porque é isso, é o que de fato eu sou, simplesmente uma filha de Deus. É o que de fato você é, simplesmente um filho, uma filha de Deus. E deixa eu perguntar uma coisa, muitos aqui têm filhos, outros ainda não. Aqueles que não têm, se percebam como um filho. Às vezes eu brinco com a Bia, com a Fábia. Elas têm o patrocínio, né? Glória a Deus por isso. Né? Seu Benedito, se o senhor estiver assistindo, ó, Deus abençoe, prospere, multiplique para seu patrocínio, né? Mas assim, quando nós precisamos de algo, quem nós vamos buscar? O Pai. Ele tem essa função de cuidador. Ele tem essa função de provedor. A Amanda e a Renata, quando precisa de alguma coisa, não é para mim que elas vão pedir. Elas vão pedir para o papaizinho querido. Entendeu? Por quê? Porque é do Pai essa função de cuidar, de prover, é do Pai. Nós, né, que temos nosso Pai, quantas vezes nos dirigimos a Ele, pedindo algo? É o Pai que nós vamos buscar. Outro dia o meu carro quebrou, deu um problema lá no carro. E aí, para quem que a gente foi pedir? Para o meu papai. Né? Para o meu pai. É assim. E não importa se ele está perto, se ele está longe, a gente vai sempre se lembrar dele como pai. Entendeu? Nós que temos filhos também, nós sabemos que muitas vezes eles pedem coisas que nós não queremos dar. É fato, não é? E quando são coisas que nós não queremos dar, nós também nos posicionamos. Mas mesmo assim o coração fica, ó, quebradinho, miudinho. Às vezes você está lá, não, mas por dentro, ai, que dor. Né? Deus, Ele tem um amor muito maior do que o nosso. A palavra de Deus diz que se nossos pais terrestres sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus sabe dar a nós aquilo que nós precisamos.
Agora, o que nós precisamos entender? Nós não vamos ter tudo o que queremos. Nós vamos ter tudo o que precisamos. E Deus sabe do que precisamos. Às vezes a gente está pedindo algo, mas o que nós precisamos é outra coisa. E o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Conhecedor de todo o nosso coração, de tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, sabe do que nós precisamos. Então, entenda isso. Deus vai te dar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Deus vai te dar aquilo que você precisa para crescer, para se desenvolver. Deus vai te dar aquilo que é necessário para a manifestação do poder dele aqui na terra, através da sua vida. Então, quando Deus não te der algo, não esperneie, porque Ele sabe de todas as coisas. Quando Deus não te der algo que você quer, entenda que Ele está zelando por você, cuidando de você. Então, aquiete seu coração e espera a manifestação da presença de Deus. Espera a manifestação da bondade de Deus. Espera a manifestação daquilo que Deus é na sua vida. Amém? Porque quando fazemos isso, nós não vamos ser envergonhados nem frustrados. Quando fazemos isso, nós não vamos ser envergonhados perante os homens, quando nós confiamos em Deus. Eu me lembro que uma vez no trabalho, né, uma pessoa, eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Uma pessoa pegou e me falou assim, nossa, que legal, né? Você é autoconfiante. Eu falei, não, não sou. Deus sabe meu coração, Deus conhece. Eu estou falando aqui diante de Deus. Não sou autoconfiante, nem um pouco, nem um pouquinho, não sou. Não sou autoconfiante. Aí ele pegou e falou, não é? Eu falei, não, não sou. Mas como que você consegue fazer as coisas tal? Porque eu pego o que eu quero, apresento para o meu pai, e o meu pai vai à frente e guerreia as minhas guerras. Então, a minha confiança não está em mim mesma, a minha confiança está no meu pai que cuida de mim em todo o tempo. Nós não podemos ser autoconfiantes, porque quando nós nos colocamos nessa posição de autoconfiança, sabe o que nós fazemos? É a mesma coisa de dizer, eu não preciso de Deus, eu não preciso do meu pai. Entendem isso? Então, se derrama, se joga na presença de Deus. Se entrega à presença de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, o diabo estava lá, se tu és o Filho de Deus, ele poderia ter virado para o diabo e falado assim, o que você pensa que é para falar assim comigo que sou o Filho de Deus? Mas não foi isso que ele fez. Ele se posicionou como um verdadeiro filho. Ele se posicionou como uma pessoa, como um homem que não reagia às provocações do diabo ou das pessoas, né? Quando Pilatos chegou para ele e disse, acho que é Pilatos mesmo, se eu estiver errado, me corrija. Chegou para ele e disse assim, você é o Filho de Deus? Qual foi a resposta? Tu dizes que sou. Você está falando que eu sou. Por quê? Porque ele se mantinha na posição que Deus havia o colocado. Amém? Abra a Bíblia, por favor, em Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Então, para experimentar a bondade desse Pai que nós temos que provar. E aí nós vamos ver. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vamos parar aqui nesse versículo. A bondade de Deus é manifesta sobre as nossas vidas. Nós só precisamos provar,
ver, se posicionar como filho, se posicionar como uma pessoa que é totalmente dependente de Deus. Salmos 23. Salmos, ó, baladona. Salmos 23, 6. Vocês nem estão ouvindo, né, mas eu estou. Salmos 23, versículo 6. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. A fidelidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor até que Ele venha. A fidelidade, a bondade do Senhor será manifesta em todos os dias das nossas vidas. A bondade e a fidelidade do Senhor é manifesta sobre a vida daquele que se coloca debaixo das suas mãos poderosas, sobre a vida daquele que se coloca debaixo da sua proteção, do seu cuidado. Quando a gente olha lá para Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansará. Também está falando de se colocar debaixo da proteção de Deus, se colocar debaixo do cuidado de Deus. E entenda que a palavra de Deus, eu costumo fazer um teatrinho aqui, eu não vou fazer, ou faço, chamo o Fabrício. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os seus ouvidos tampados. Pode vir, irmão, venha. Venha, porque fica aí, porque você é maior que eu, né? A Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Se elas não estão encolhidas, elas estão estendidas sobre cada um de nós. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Olha, muitas vezes nós escolhemos viver uma vida longe do bom Pai, assim como o filho pródigo. Ele escolheu ir para longe de Deus. E tantos de nós, muitas vezes, escolhemos. Mas as mãos do Senhor, o socorro, a presença, o esconderijo de Deus é sempre presente, né? Então, está aqui. As mãos de Deus sendo representadas pela minha minúscula mão, porque a dele é muito maior, né? Mas, muitas vezes, escolhemos. Você escolheu pecar, tá, irmão? Agora, pecou. Pecou de novo. Pecou mais uma vez, pecou, continuou pecando, foi pecando. As mãos de Deus foram retiradas? Não. Quem saiu? Foi ele. Eu não, né? Foi ele. Ele saiu. Mas olha, Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele nos dá livre acesso através do sangue de Jesus. A manifestação da bondade, do amor de Deus foi através de Jesus. Então você aceitou Jesus, tá? Aceitou Jesus, se arrependeu. E para onde ele voltou? Ele voltou aqui, ó, para debaixo das mãos do Pai. Para debaixo das mãos do nosso Deus, que é tão grandioso, que é tão poderoso. Eu faço isso na célula, o pessoal da célula já está... Obrigada, Fabrício. Você está arrependido, você voltou para debaixo das mãos de Deus. Mas, por que eu fiz esse exemplo? Porque Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, eu vou lembrar vocês de novo, Ele podia ter destruído o homem lá em Gênesis. Podia ter acabado. Acabou. Né? E ter feito tudo novo. Mas, semana passada, o Daniel falou que do nada Deus faz tudo. Que do nada é a ferramenta mais importante para Deus operar. Então, do nada, né? Porque do nada Ele criou o mundo. E do nada, pela queda do homem, Ele nos trouxe a restauração. Nos trouxe, nos deu a oportunidade de nos reconciliar com Ele novamente, através de Cristo, a manifestação da sua bondade. Que Deus é esse, gente? Que poder é esse? Que bondade é essa? Nós não somos bons como nosso Deus, mas mesmo assim Ele olha para nós e nos chama para vivermos debaixo daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu estou correndo aqui, porque eu já passei aqui, mas quando nós confiamos em Deus como um bom Pai, nós protegemos o nosso coração da orfandade, é um ponto.
Então, não se sinta solitário, não se sinta sozinho, não se sinta excluído, porque isso é uma provação do diabo, isso é uma tentação do diabo, isso é uma seta do diabo para ferir a sua identidade. Então, não aceite a orfandade no seu coração. Se posiciona como um filho, uma filha de Deus. Se posiciona como um filho que é obediente ao seu pai, como uma filha que é obediente ao seu pai. Então, não existe orfandade. Não fique por aí, ai, porque eu sou sozinho, porque ninguém gosta de mim, porque eu não sei o que eu faço da minha vida. Não, se aproxima de Deus. Ele é a fonte, lembra disso? Ele é a fonte daquilo que nós precisamos. Quando confiamos em Deus como um bom pai, experimentamos da provisão diária, né? A oração do Pai Nosso, lá em Lucas, capítulo 11. Pai Nosso. Jesus está nos ensinando a chamar a Deus como Pai. E Ele continua a oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, como Pai, nos dá a provisão diária. Deus, como Pai, nos dá o cuidado que nós precisamos diariamente. E se nós formos falar somente a respeito desse ponto aqui, nós vamos ver várias passagens da Bíblia em que Deus se manifesta com seu tremendo amor, com a sua tremenda bondade e traz a provisão que precisamos. Nós precisamos, então, nos proteger da orfandade, precisamos experimentar da provisão diária e precisamos renovar a capacidade de amar e perdoar. Como pais, nós queremos que os nossos filhos tenham as boas características que nós temos, não é? Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa correta, você quer que seu filho seja também bom, correto, honesto, não é assim? Imagina Deus. Ele também quer que as características que Ele tem, que os atributos que Ele tem, seja manifesto nas nossas vidas. Se Deus é amor, nós, como seus filhos, precisamos manifestar o amor. Perdoar sempre, abençoar e não amaldiçoar. Se Deus é bom, nós, como seus filhos, precisamos manifestar a bondade. Se Deus é misericordioso, nós, como seus filhos, precisamos aprender a manifestar a misericórdia. E assim por diante. Os atributos de Deus são diversos, né? Nós estamos aqui falando sobre a bondade, mas a verdade é que haveria necessidade de muitas horas para falar o que de fato Deus é, não é? Falando a respeito de Jesus, a semelhança de Deus, manifestou aqui na terra também os atributos de Deus. O que ele fala? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, vós todos que estão sobrecarregados. Vinde a mim, vós todos que estão ansiosos, e eu vos aliviarei. Amém? Então, como filhos, nós precisamos aprender a renovar dia a dia a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de perdoar. Precisamos aprender a renovar dia a dia a nossa capacidade de manifestar os atributos de Deus em nós, de manifestar a grandeza de Deus em nós. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender qual é a minha identidade em Deus e buscar a manifestação dos frutos do Espírito e não os frutos da minha carne. Amém? Isso não é fácil, porque, como eu disse, o tempo todo o diabo quer trazer sobre as nossas vidas, né, a questão de que, você não é filho, você não está manifestando a bondade, a graça de Deus. Gente, pegue a palavra, traga sobre a sua vida, assuma a sua posição como filho, assuma a sua posição como filha, viva o que Deus planejou. Então, só para voltar aqui, se existe orfandade em seu coração, permita que o Espírito Santo reverta isso. Amém? Permita também que o Espírito Santo te renove para você manifestar as características que Deus é. Amém?
filhos, filhas de Deus. Se posicione. Sabe por que se posicione? Porque a palavra de Deus diz, olha só, nós sabemos que Jesus vai voltar, não é? Mas a Bíblia diz que os homens esperam a manifestação dos filhos de Deus. Olha só. Então, a manifestação daqueles que são filhos de Deus está sendo aguardado. Por quê? Porque os filhos de Deus manifestam aquilo que Deus é. E manifestando aquilo que Deus é, nós vamos conseguir ganhar pessoas para Jesus. E manifestando aquilo que Deus é, nós vamos conseguir renovar a nossa casa, a nossa família, trazer restauração. Amém? Quantos aqui têm um histórico ruim na casa, na família, e conseguiram a restauração da sua casa e da sua família pelo seu posicionamento debaixo da bondade de Deus? Amém? Amém? Já estão aí. Eu vou pedir para que vocês se coloquem em pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Que você fizesse a sua reconciliação com Deus. Que você buscasse a Deus como um pai. A palavra de Deus diz que nem todos são filhos de Deus. Mas aqueles que o receberam, Deus lhes dá poder de se tornarem filhos de Deus. A palavra de Deus diz, como eu falei há pouco aqui, que os homens esperam a manifestação dos filhos de Deus. Que aonde quer que você esteja, que você vá, a manifestação de um filho, de uma filha de Deus, seja naquele local. Então permita que o Senhor, neste momento, revele ao seu coração o seu amor. Permita que o nosso Pai, neste momento, revele no seu coração a sua bondade. Permita que o nosso Pai, o nosso Abba, revele ao seu coração aquilo que você é nele. Se esvazie do seu cargo, da sua posição, e simplesmente assuma a posição de filho, de filha. Simplesmente assuma a posição de uma pessoa que deseja a presença de Deus mais do que tudo. Simplesmente feche seus olhos, aquiete seu coração. Não se perturbe com as coisas que estão acontecendo à sua volta, porque Deus é presente, lembra? O nosso Pai é presente, Ele é Pai de órfãos. Se você não teve um histórico bom na sua casa, na sua família, se você não teve a mesma graça que eu tive, de ter um Pai presente, bondoso, o Senhor também, o nosso Pai também, é capaz de sanar e curar todas essas feridas. Amém? Se posicione como filho, como filha de Deus. Fale com o Pai. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, é quem tu és. Amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. O bom Pai é presente neste lugar para tocar o seu coração. O bom Pai é presente neste lugar para tocar a ferida aberta na sua alma. O bom Pai é presente neste lugar para trazer um impacto no seu coração. Ouça a voz do Senhor falando ao seu coração: filho, filha,
Se posiciona. Entra no meu descanso. Eu sou por ti. A minha bondade é manifesta sobre a sua vida, sobre a sua casa. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede o quanto a bondade do Senhor é grandiosa sobre a sua vida. Você pode declarar que tu és um bom pai? Você pode declarar que Ele é o teu pai que é bom? Pode declarar isso? Tu és um bom, bom pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Declare isso ao Senhor. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Declare, tu és um bom, bom pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és. Oh Espírito Santo, manifesta a tua bondade sobre estas vidas, Senhor. Manifesta a bondade do Senhor como nunca foi experimentado por esses corações que muitas vezes estão afligidos. Manifesta, Senhor, a paternidade do Senhor. Ministra o coração de cada um. Traga renovo, Senhor. Traga cuidado, traga provisão. Que toda a orfandade caia por terra nesta noite. Que aquilo que o Senhor é seja manifesto, Senhor. Que a tua palavra seja lançada e quebre o jugo sobre a vida de cada um. Que em nome de Jesus todo sentimento de rejeição, todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de solidão caia por terra. Cuida, Espírito Santo, vai tocando vidas aqui, vai tocando, vai realizando a boa obra do Senhor, vai realizando a tua bondade, Pai, vai manifestando a tua bondade. Vai manifestando, Senhor, a tua graça. Vai manifestando, Pai, a presença do teu Espírito. Assim como o Senhor enviou o seu Filho Jesus, o Senhor enviou também o Espírito da verdade para trazer sobre as nossas vidas o consolo, o renovo. Esta também é uma das formas da manifestação da sua bondade. Então que o teu Espírito se revele a cada um, Senhor. Que o teu Espírito marque o coração de cada um. Que o teu Espírito traga a certeza de que são amados por ti, que são escolhidos por ti. Que o teu Espírito, Senhor, traga o impacto não de um homem, não de uma pessoa, mas o impacto do Deus que é soberano, do Deus que é poderoso, do Deus que acima de tudo é o nosso Pai. Nós, Senhor, nos colocamos diante de Ti. E conforme a Tua palavra diz, o Senhor dá poder para todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, de serem os Teus filhos. Nós nos posicionamos e dizemos: Jesus, Tu és o nosso Senhor. Jesus, Tu és o nosso Senhor. E porque sabemos que Tu és o nosso Senhor, somos reconciliados com Deus. Nenhuma acusação existe sobre as nossas vidas. Nenhuma condenação existe sobre as nossas vidas. Somos filhos. E podemos dizer: Abba, Pai, Paizinho, nós chamamos, nós te exaltamos. Paizinho, Tu és o nosso amado.
Tu és o nosso amado, Tu és o nosso amado, Tu és bom, Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. A igreja declara: é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado. Declare: é quem eu sou. És perfeito, és perfeito em tudo que faz. Declare: pra nós. Declare: és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Mais uma vez declare: Tu és bom, Tu és o bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, obrigado pela Tua bondade derramada sobre a minha vida. Eu Te amo, eu Te agradeço, porque o Senhor é meu Pai. Eu sou reconciliada contigo, reconciliado contigo. Eu vivo, Senhor, todos os Teus planos, na certeza que dias melhores virão. Não porque não terei nenhum problema, nenhuma dificuldade, mas sim porque em meio aos problemas, em meio às dificuldades, o Senhor, o meu Pai, vai estar cuidando da minha vida. Amém? Vamos falar com o diabo agora? Porque lembra que ele vem para te acusar? Lembra que ele vem para te apontar? Lembra que ele vem para te dizer se você é filho, se você é filha? Então agora você vai falar para o diabo: diabo, eu neste momento tomo o meu lugar como filho, como filha de Deus. Quero te dizer que você brincou com a minha vida até hoje, mas neste momento eu me posiciono como filho, como filha, e te ordeno na autoridade, no nome de Jesus: caia por terra, caia por terra, solta as minhas emoções, os meus sentimentos, solta tudo que o meu Pai me entregou, e em nome de Jesus, vai pegando todo o teu lixo, toda a tua mentira, todo o teu engano, todas as tuas setas, e bata em retirada. Sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como um filho do Senhor, guardado e protegido, se posicione. E como um filho do Senhor, guardado e protegido, tome posse da palavra para a sua vida e viva o extraordinário de Deus. Viva aquilo que Deus planejou para você, amém? Diga ao Senhor: Senhor, muito obrigado, porque viverei os melhores dias da minha vida na tua presença, em nome de Jesus, amém? Que você vá para casa abençoado, que você vá para casa. Lembra que os homens esperam a manifestação dos filhos de Deus? Que você vá para casa para manifestar a sua filiação em Deus. Que você vá para casa para ser o filho que vai manifestar as características de Deus, em nome de Jesus.
Senhor, eu abençoo a cada um aqui e declaro em nome de Jesus que serão a cada dia mais próximos de Ti, a cada dia mais dependentes de Ti, cada dia mais conhecedores daquilo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém, amém.